Esse é o vídeo de apoio para a continuidade da nossa meia mosaico, agora na parte do calcanhar. Então, vocês terminaram os pontos fantasia aqui do mosaico. Podem cortar o fio da cor de contraste com uma sobra para fazer o arremate. Fizeram 2 carreiras em ponto meia para fazer essa finalização aqui e não terminar na cor contrastante. E agora a gente vai continuar fazendo metade dos pontos da volta como um todo. Então, se você está fazendo o primeiro tamanho, por exemplo, 28 pontos meia com a cor A, e assim por diante, né? No segundo, terceiro tamanho, de acordo com a receita. Então, a gente conta metade dos pontos e meia na cor A. Aqui vão ser 28, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 28. Então, aqui é metade. E todos os outros pontos que ficaram sem tricotar, a gente vai deixar em espera. Aqui no meu caso, eu vou deixar em uma dessas agulhas, já que eu estou usando agulha de 2 pontas. Se você estiver fazendo no laço mágico, pode deixar no próprio cabo da agulha, né? Então, se você estiver tricotando, você pode deixar com laço mágico. Você vai continuar tricotando em tricô plano e você pode deixar aqui no cabo mesmo os pontos em espera. Ou num tubo de silicone, ou num fio à parte. Então, vou passar aqui esses outros pontos que ficaram na primeira agulha. Eles ficarem em espera aqui, em uma delas, porque a gente vai precisar só de um par, né, de agulhas para fazer a parte do calcanhar, já que a gente vai passar a tecer em tricô plano. Então, se você estiver usando agulha de 2 pontas, como eu, seja essa aqui de 3 agulhas ou a mais tradicional de 5 agulhas, dá para deixar em uma delas só, em espera. Então, contrário, passar para cá. Esses pontos. E vou tirar o meu contador de carreiras para colocar ele no meio do calcanhar, enquanto eu estiver tecendo em tricô plano. Então, aqui também vou passar esses pontos para lá, para poder ajeitar as agulhas, a distribuição dos pontos nas agulhas. Se você estiver usando as agulhas short, né, as agulhas de super short, de cabo bem curtinho, aqui acho que é mais interessante usar uma agulha maior, de cabo maior, ou até mesmo agulhas retas, porque vai facilitar o seu trabalho. Então, passei aqui metade dos pontos que a gente acabou de tecer, e a gente vai virar o nosso trabalho para o avesso e começar de fato o nosso calcanhar. E o calcanhar a gente faz com a cor de contraste, que no caso aqui eu tô usando esse amarelinho. Então a gente pode cortar o nosso fio na cor A aqui com tanto o suficiente para arrematar. E vamos pegar de volta
a nossa cor de contraste para começar a tecer o nosso calcanhar, o heel flap. Então agora com a cor B, a gente vai começar pelo avesso do trabalho. Então presta atenção aqui para você, na hora de cortar o fio A, não acabar virando de volta o trabalho. Então pelo avesso do trabalho a gente acopla a cor B. E vamos tecer da seguinte forma: 3 meias. E tricô até 3 pontos antes do final. Aqui eu vou pôr o meu contador de carreiras, porque a gente vai fazer repetições. Eu quero poder usá-lo aqui, eu vou pôr aqui depois dos 3 primeiros pontos meia. Depois a gente vai fazer tricô até 3 pontos antes do final. Então, estamos chegando aqui nos 3 últimos pontos. Nos 3 últimos, a gente faz meia até o final. Então, esses últimos 3 pontos são em meia. E agora a gente vira o trabalho. Vamos fazer a carreira do direito. E aqui no direito a gente vai fazer novamente 3 pontos meia no começo. Três meias. Se você quiser, pode pôr um marcador de ponto aqui para você poder marcar essa borda. E agora a gente vai fazer a repetição. Com o fio lá atrás, um ponto sem fazer, um meia, um ponto sem fazer, um meia. E essa repetição de um ponto sem fazer, um ponto meia, até 3 pontos antes do final. Então, faço um ponto sem fazer, meia, sem fazer, meia. Sem fazer, meia, um sem fazer, meia. E agora vou passar o meu contador de carreiras aqui, estou na segunda carreira. E agora 3 pontos meia. Aqui cuidado para não deixar escapar. Ajusta esse primeiro ponto. E a gente vai seguir nessa repetição de direito e avesso até a gente ter o número de carreiras indicado na receita. Então, a gente sempre vai fazer no direito essa sequência de um ponto sem fazer meia e no avesso todos os pontos em tricô e essas bordinhas aqui em ponto meia, tanto no direito quanto no avesso. Vocês vão ver que aqui vão formar pontos cordões nas bordas e isso facilita a próxima etapa de levantamento de pontos. Então, esse é o resultado final dessa etapa 3 do calcanhar, o heel flap. E aqui fica essa textura, parecendo uma barra 1 por 1. Esses pontos que estão mais para frente são os pontos passados, com o fio atrás. E esses pontos que ficam mais escondidinhos aqui é a coluna de ponto meia, né? Que a gente faz no direito. E o avesso sempre em tricô, e fica assim, com essas ondinhas aqui, que é o ponto passado.
E as bordas em cordões de tricô, para a gente fazer depois o levantamento dos pontos, ficar mais fácil. Isso vai acontecer numa etapa mais para frente. Então, aqui, antes de seguir para a próxima etapa, um ponto importante é que você faça o número de carreiras o suficiente para a altura do seu calcanhar. Então, lembra que aqui a gente está fazendo a meia de cima para baixo. Então, você pode até vestir a meia nessa etapa e colocar essa parte aqui na batata da perna. E essa parte do calcanhar vai ser exatamente o começo do peito do pé. Então, se você tiver um peito do pé mais alto, você pode precisar de mais carreiras aqui para acomodar melhor o calcanhar. Ou se você tiver um peito do pé muito fino, talvez menos carreiras. O número de carreiras que a gente sugeriu aqui é um tamanho padrão, né? Então, se você nunca tem muito problema de sapato apertado ou muito folgado, provavelmente essa vai ser uma medida legal para você. Então, aqui a gente tem o número de carreiras que estão indicadas nessa receita, mas faça essa medida aí para você ter uma meia totalmente personalizada para o seu tamanho de calcanhar.